Fala galera, sou a professora Ana Amaro e hoje nós vamos corrigir o pé de prova da segunda série no segundo trimestre, ok? Para começar aí a gente tem que dar uma lida nesses dois textos para responder as questões, beleza? Questão 1. Somos um país mestiço. Que substantivo do texto 1 tem sentido semelhante ao adjetivo do trecho acima? Bom, mestiço significa aquele que provém do cruzamento de raças. Aqui, mestiço, no trecho do texto 2, mestiço está qualificando o país, então mestiço é adjetivo. No texto 1, nós encontramos a palavra mestiço, mas funcionando como substantivo. Na segunda estrofe, ó, índios, brancos, negros e mestiços. Mestiços aí está sendo usado para nomear um tipo de pessoa, beleza? Não está indicando aí uma característica, está nomeando esse grupo. Então aí a palavra do texto 1 também é mestiço, ok? Questão 2 diz assim: na crônica apresentada, Fernando Pessoa atribui 3 características negativas à celebridade, descrevendo-as no segundo, terceiro e quarto parágrafos. Releia esses parágrafos e aponte os 3 substantivos empregados pelo poeta que sintetizam essas características negativas. Bom, essas 2 primeiras linhas aí contam como um parágrafo, tá? Então você vai olhar mesmo o segundo, o terceiro e o quarto. As palavras, os substantivos aí são plebeísmo, contradição e fraqueza. Ele usa para atribuir características negativas à celebridade, mas aí ele usa substantivos, ele não usou adjetivos, tá? Questão 3. Assinale a alternativa em que o C é índice de indeterminação do sujeito na frase. Bom, essa parte é muito simples se você pegar esse esquema. A partícula C pode ser várias coisas ao mesmo tempo, não. Pode ser várias coisas, dependendo do contexto, dependendo da frase. A partícula C será pronome apassivador quando estiver acompanhando um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. Bitransitivo também é chamado de verbo transitivo direto e indireto. Toda vez que você tiver a partícula C em uma frase, a primeira coisa que você vai fazer é sublinhar o verbo. Olha para o verbo, descobre qual é a transitividade dele. Verbo transitivo direto precisa de complemento sem preposição. O bitransitivo precisa de um complemento sem preposição e outro com preposição. Se você não está lembrado o que é transitividade verbal, dá uma estudada nisso, porque é fundamental para você entender a partícula C. Se você não se lembra, dê uma olhada em outras correções do trimestre passado, porque a gente falou sobre isso. Procure na sua apostila, procure ajuda na monitoria, mas assim, isso é um assunto básico que você tem que saber. Então, se você não lembra de transitividade verbal, corre atrás, porque isso vai te ajudar muito nesse momento, tá? Então, toda vez que eu tiver a partícula C com esses tipos de verbos, a partícula C será um pronome apassivador, também chamado de partícula apassivadora. Toda vez que eu tiver um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, junto com a partícula C, esse C será índice de indeterminação do sujeito. Vamos observar as frases aí, ó. Dá uma olhada. Não se ouvia o barulho. Ouvia é verbo transitivo direto. O C, gente, pode estar antes do verbo ou pode estar depois, tá? Aí, ó, não se ouvia o barulho. O barulho não era ouvido. Essa frase aí tá na voz passiva. Repare que, ó, ouvia é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto com a partícula C significa aí, então, que esse C é pronome apassivador, ok? Então, você não vai marcar a letra A. Letra B. Perdeu-se um gato de estimação. Quem perde, perde algo. Perdeu o quê? Perdeu é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto com a partícula C significa aí que eu tenho a partícula passivadora. Tanto que eu consigo inverter a frase, ó. Um gato de estimação foi perdido, ok? Agora olha a letra D. Precisa-se de novos candidatos militares. Precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa.
O verbo precisar é transitivo indireto. Verbo transitivo indireto com a partícula C significa aí, ó, que esse C é índice de indeterminação do sujeito. Tanto que, ó, precisa-se de novos candidatos militares. Quem é que precisa? Não sei, eu não tenho um sujeito definido. É um sujeito indeterminado. Então, aí, você vai, número 3, alternativa C, ok? Questão 4. As expressões sublinhadas estabelecem uma noção de tempo, exceto a que aparece na opção. E aí, opção D, dá uma olhada. De vez em quando, na letra A, indica tempo. Dias atrás, tempo. Lembrei-me então, tempo também, naquele momento e tal. Agora, aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Pum! Esse aí é uma interjeição que indica pausa. O mesmo aí que a gente usa quando está contando uma história. Aí, meu amigo chegou e aí levou um tombo. E aí, esse aí que a gente usa muito na fala, na oralidade, ele é uma interjeição, ele não indica tempo. Beleza? Então, aí, resposta certa da número 3 é letra D. Letra E era repentinamente, de maneira muito rápida, ok? Questão 5. Ao longo do texto, o autor se vale de diferentes tipos de aposto. Assinale a única opção em que não se encontra essa função sintática. Bom, o aposto é muito simples. O aposto é uma explicação do termo anterior ou do termo que virá a seguir. Geralmente o aposto vem entre vírgulas ou vem depois de 2 pontos, beleza? Aqui, ó, a resposta é a letra A. Porque dá uma olhada, sabedor das minhas competências, nunca escrevi como chefe. Ele não está explicando nada, eu só tenho aí uma estrutura separada por vírgula. Agora olha a letra B. A pipoca, milho mirrado está fazendo referência a quem? A pipoca. Está trazendo uma característica da pipoca. Milho mirrado aí é aposto, ok? Olha a letra C. Lembrei-me então de lição que aprendi com Mãe Estela, sábia poderosa do candomblé. Sábia poderosa do candomblé está caracterizando Mãe Estela, então é aposto. Letra D. Já escrevi sobre as mais variadas entidades do mundo da cozinha. E aí ele cita essas entidades. Cebola, e aí por diante. E aí esses termos estão explicando as entidades do mundo da cozinha. Aí tudo que veio depois de 2 pontos é aposto, ok? E na letra E, ó, meu amigo William, extraordinário professor pesquisador da Unicamp, está especificando quem é o William, está apresentando uma característica dele, então também é aposto. A única alternativa que não tem aposto é a letra A. 6. No trecho, se esse fenômeno acontecesse em outros primatas, ele também poderia ter chegado a nós ao longo do caminho de formação de nossa espécie. A palavra destacada exerce a mesma função sintática, mesma função textual que em... Então, olha só, primeiro você tem que descobrir qual é a função do C nessa frase aí. Ó, se esse fenômeno acontecesse em outros primatas, ele também pode ter chegado a nós ao longo do caminho. Repare que se é uma condição, a partícula C também pode ser uma conjunção condicional. Indica uma condição para que a outra ação aconteça. Beleza? Então, a gente tem que procurar uma alternativa que o C também esteja indicando condição. A alternativa certa é a letra B, ó. Se chegou, qual teria sido a vantagem evolutiva? Se chegou, é uma condição, beleza? Nas outras alternativas, a gente encontra outras classificações para a partícula C, beleza? Então, aí é a letra B. 7. Na tirinha, Mafalda faz o uso de um vocativo. Ela usa esse termo que atua como uma forma de chamamento de um interlocutor real ou hipotético, como uma forma de deixar evidente o seu interlocutor. Tendo isso em vista, assinale a alternativa que contém o vocativo utilizado por Mafalda. Bom, o vocativo é um chamamento. Quando você está em uma conversa e você fala o nome da pessoa, quando você está digitando, escrevendo e chama aquela pessoa, o vocativo não precisa ser necessariamente o nome dela. Mas, por exemplo, parabéns, amiga. Amiga é o vocativo, a maneira como você se refere àquela pessoa. Parabéns, amor. Amor é um vocativo.
qualquer chamamento, qualquer forma que você use para chamar alguém, para fazer referência a alguém, vai funcionar como vocativo. E ele tem que vir isolado por vírgulas, como a Mafalda, como temos na tirinha da Mafalda. No quarto quadrinho, ó. É bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante, papai. Todo mundo deveria ser como você. Papai é a pessoa com quem ela está falando. Repare que papai veio isolado por vírgulas também. Então, o vocativo aí é papai, letra D. Questão 8. Em que frase a partícula C exerce a mesma função sintática que na frase? Mas, quando em público, jamais deixe saber que se amam. Você tem que descobrir a função sintática aí nessa frase. Ó. Jamais deixe ninguém saber que se amam. Esse se é um pronome reflexivo. Está falando de pessoa que ama e é amada. Duas pessoas que se amam. Amam entre si, ok? Então, é um pronome reflexivo. Nós temos que achar aí uma alternativa que tem um pronome reflexivo. Letra D. Sente-se deslocado o amante que está diante do seu amor, que está distante do seu amor. Sente-se, ele sente a si mesmo. Ele pratica ação e ele recebe ação. Pronome reflexivo. Ele sente-se desolado aí, vai funcionar como predicativo do objeto, tá? Uma característica, a forma como ele se sente, na verdade, né? Então, esse se aí, da letra D, é um pronome reflexivo, ok? Questão 9. No texto são empregados adjuntos adverbiais para se comparar a época antiga com a atual. Indique um adjunto adverbial referente a cada uma dessas épocas. Bom, para se referir à época antiga, ele usou naquele tempo, ele usou a expressão da antiga. Então, naquele tempo e da antiga vão funcionar como adjuntos adverbiais de tempo. E a época atual, ele usa a palavra hoje, ok? Lembrando que o adjunto adverbial, ele pode ser de tempo, de lugar, de modo, de vários tipos. E aí ele acrescenta uma informação à frase. Ele não é fundamental para que a oração exista, mas ele acrescenta informações importantes para quem está querendo passar uma mensagem, ok? Ele é uma informação adicional, ok? Questão 10. Observe, tão fina e tão delgada. Transcreva da mesma estrofe um verso que possui outro advérbio com valor semelhante ao destacado acima. Ó. Tão fina, tão delgada, esse tão é um advérbio de intensidade. Nessa mesma estrofe, nós encontramos assim, ó. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia tão fina, tão delgada e fatias iguais às outras manas, e que ninguém pedisse mais. E o bolo inteiro, quase intangível, se guardava bem guardado. Esse bem é advérbio de intensidade, está indicando que ele era bem guardado, muito bem guardado, ok? Então aí a frase que a estrofe, o verso que você vai transcrever se guardava bem guardado, ok? Então é isso, espero que você faça uma ótima avaliação, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!